Você sabia que as complicações hipertensivas na gravidez são a maior causa de morbidade e mortalidade materna e fetal no Brasil? Portanto, é muito importante a detecção precoce da hipertensão na gestação. E a melhor forma de fazer isso é pela monitorização da pressão arterial da gestante. O estado hipertensivo na gestação pode ser caracterizado por pressão arterial sistólica igual ou maior que 140 milímetros de mercúrio ou pressão arterial diastólica igual ou maior que 90 milímetros de mercúrio, medida em 2 ocasiões com intervalo de 4 horas entre as medidas. Ou presença de pressão arterial diastólica igual ou maior que 110 milímetros de mercúrio em uma única ferição. O conhecimento sobre os equipamentos e a técnica correta para a aferição da pressão arterial é importante para garantir o diagnóstico precoce e as intervenções eficazes para os estados hipertensivos na gestação. Assim, nesse vídeo, iremos abordar os equipamentos disponíveis para o procedimento e a técnica correta para a aferição da pressão arterial. Agora que você já entendeu a importância da monitorização da pressão arterial, vamos conhecer os equipamentos para verificar a pressão nas unidades de saúde. Começando pelo esfigmomanômetro. O esfigmomanômetro é formado por um manguito, que possui uma tira de tecido com mecanismo para fixá-lo no braço. Ele também contém uma câmara de borracha, a qual se comunica com a pera, ligada a um dispositivo valvular e o manômetro. E atenção! É importante que a calibração seja realizada a cada 6 meses para o correto funcionamento do equipamento. Os aparelhos digitais também podem ser utilizados para a aferição da pressão arterial e a sua calibração deve ser verificada anualmente. Outro equipamento utilizado junto com o esfigmomanômetro é o estetoscópio. Seus principais componentes são as olivas auriculares, a armação metálica, tubos de borracha e os receptores, campânula e diafragma. E como posicionamos a gestante para a aferição da pressão arterial? A gestante deve sentar confortavelmente em um ambiente silencioso por 5 minutos antes de iniciar a aferição da pressão arterial. Certifique-se de que a gestante não está com a bexiga cheia, não praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos, não ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos nos 30 minutos anteriores e não fumou nos últimos 30 minutos. Na posição sentada, é necessário manter a artéria braquial no nível do coração, no quarto espaço intercostal. As costas e o antebraço devem estar apoiados, as pernas descruzadas e os pés apoiados no chão. A posição em decúbito lateral esquerdo será utilizada para o repouso da paciente, mas para a aferição da pressão arterial, a posição sentada é a mais adequada. Idealmente, deve-se determinar a circunferência do braço no ponto médio, entre o acrômio e o olecrano. A maioria dos adultos possui circunferência do braço entre 22 e 42 centímetros. A partir da medida obtida na circunferência do braço, selecionamos o tamanho correto do manguito, como podemos ver na tabela. Caso não tenha disponível o tamanho correto do manguito para pacientes obesas, proceder à correção dos valores obtidos na pressão arterial conforme a tabela. Depois, localize a artéria braquial antes da colocação do manguito. Posicione a parte central do manguito sobre a artéria braquial. Coloque então o manguito, sem folgas, 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital. O manômetro deve ser posicionado de forma visível para o profissional da saúde. Devemos fechar a válvula de pressão do bulbo no sentido horário e inflar o manguito até desaparecer a pulsação da artéria radial. Devemos palpar o pulso radial enquanto o manguito é insuflado. Observe o valor máximo da pressão arterial sistólica que o manômetro atinge ao deixar de sentir o pulso radial. Na sequência, insufle o manguito mais 20 a 30 milímetros de mercúrio. Colocar as olivas do estetoscópio nos ouvidos e posicione o diafragma na artéria braquial na fossa cubital.
Orientar a paciente para que não fale ou se mexa durante a aferição. Na sequência, faça a deflação do manguito lentamente, a uma velocidade de 2 milímetros de mercúrio por segundo. A pressão arterial sistólica é determinada pela ausculta do primeiro som, fase 1 de Korotchikov, como podemos ouvir a seguir. A pressão arterial diastólica é determinada pelo desaparecimento dos sons, fase 5 de Korotchikov. Devemos auscultar cerca de 20 a 30 milímetros abaixo do último som para confirmar seu desaparecimento e, depois, proceder à deflação rápida e completa. Em alguns casos raros, o som pode persistir até o total esvaziamento da câmara. Nesses casos, devemos considerar como medida da pressão arterial diastólica a ausculta do abafamento dos sons, fase 4 de Korotchikov. Devemos informar o valor da aferição da pressão arterial para a gestante e seu acompanhante. Na sequência, registramos o valor da medida no cartão de acompanhamento do pré-natal ou no prontuário da gestante. Chegamos ao fim do nosso vídeo de aferição da pressão arterial. Esperamos que esse conteúdo ajude você na aferição correta da pressão arterial e na identificação de possíveis casos de pré-eclâmpsia. Até a próxima!